que é o programador CS. Nessa videoaula a gente vai construir juntos esse formulário de login, utilizando HTML e CSS. Então vamos para o código. A gente sai sempre com a base inicial. Cristiano, onde que eu baixo essa base? Ali na descrição deixei o link, só clicar ali e fazer o download. Aqui tem alguma coisa diferente em relação aos outros projetos. Os outros projetos a gente não tem a pasta mockup. E aqui a gente vai ter primeiro o mockup, que é a imagem que a gente vai se basear para criar o layout, e o ícone da logo, o ícone do Google, que a gente vai precisar de um botão lá embaixo, Facebook, e um SVG para a gente colocar no background direito. Agora, dentro dos styles, o que a gente tem? Todas as cores e aquela base normal que vem em todos. Se você não sabe o que cada uma dessas declarações faz, vou deixar o card aqui em cima do projeto que eu explico cada uma dessas linhas aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é buscar uma fonte, porque essa fonte Verdana ela não vai se adequar muito bem a esse projeto aqui. Então a gente vai vir aqui, ó, dentro do Google, coloca Google Fonts. Esse primeiro link vem em About. Vamos vir aqui, ó, fontes. A gente vai procurar aqui, ó, Open Sans, página Open Sans, esse daqui. A gente vai buscar o regular 400, o regular medium 500 e o 600. Cadê esse semibold? 600, beleza. Aqui ele vai dar o que a gente vai precisar. Então vamos importar dentro do CSS, então viemos dentro do import, copiamos essa declaração, abrimos aqui o estilização, colocamos bem em cima. Ele vai mostrar bem aqui embaixo o que a gente precisa para ter ele dentro do nosso CSS. Então pegamos essa declaração aqui e vamos inserir aqui no elemento. Beleza. Primeiro vamos deixar assim, vamos colocar aqui um H1 só para ver como é que ele funciona. @programador.cs. Então aqui ele já está mostrando, está numa fonte normal que vem mesmo. Se a gente vir aqui e trocar, olha o que vai acontecer, fica com a fonte que a gente colocou. Agora a gente está aqui com a imagem. Essa imagem, onde é que eu encontro ela? Você vem aqui, ó, dentro de mockups, mockup está aqui, ó. Então o que a gente consegue ver aqui, ó? A gente tem um background que fica meio geralzão, que é essa corzinha, um cinza aqui, né? Dentro dela vai ter um card. Aqui dentro do card, o que a gente tem? Duas colunas, essa coluna da esquerda e a coluna da direita. A coluna da direita aqui você tem uma imagem, ok? Tem um fundo em linear, né? Ele começa numa cor e termina em outra. E você tem aqui um efeito de vidro, de glass, né? Glassmorfismo que se chama. Um texto dentro dele, beleza. Aqui na aba esquerda, você vai ter a logo, uma imagem. A gente pode colocar esse login aqui como um H3. Aqui um spam, você vai ter um box de input, que vai ter uma label e o input. Aqui o e-mail e a senha. O esqueceu sua senha logo abaixo. Um botão de login, um botão de registrar. Um separador aqui que eu faço login social. E dois botões de login Google e login Facebook. Lembrando que essa arte aqui eu busquei através do Dribbble. Não é exatamente a arte que tem lá, eu modifiquei ela para servir aos nossos propósitos. Além de que ela estava em inglês, mas foi retirada de lá. Então, sabendo disso, vamos começar a construir a nossa estrutura HTML. Vou deixar a arte aqui na direita para a gente se basear e saber o que a gente vai ter que criar. Vamos começar assim, com main, que vai se chamar o card. Então, esse daqui vai ser o card. Dentro dele, o que a gente vai ter? Duas sections. Vamos colocar aqui, ó, uma section ponto esquerda, que vai ser essa parte da esquerda, e uma direita. Então vamos começar assim, ó, com background imagem, beleza. Uma outra div para ter o detalhe vidro. E dentro dela vamos criar um detalhe vidro interno. E ainda dentro disso daqui a gente vai ter o spam, que vai ser esse texto aqui. Então eu escrevi assim, ó. E dentro do background imagem a gente vai ter a imagem, que vai ser esse SVG aqui. Então já vamos buscar ele, vamos buscar assim, ó. No Alt vamos colocar assim, ó, imagem fundo, e a gente vai buscar a partir da pasta mockup background direita, beleza. Agora vamos para a parte da esquerda aqui. A primeira coisa que a gente vai ter aqui dentro do esquerdo, a gente vai ter a logo. Então vou colocar aqui, ó, no Alt imagem logo. Vamos buscar a imagem logo a partir do wiki logo, e a gente vai colocar uma classe aqui, ó, imagem logo, porque depois a gente vai buscar isso aqui dentro do CSS. Vamos fechar ele aqui. Agora vamos buscar aquele próximo título ali. Vamos fazer ele via H3, um título login, que aí vai ser
login, beleza. Logo abaixo a gente vai ter um spam, vamos colocar uma classe nele de subtítulo mesmo. Subtítulo. Vamos escrever aqui, acesse a plataforma do programador.cs. Logo abaixo vamos colocar um form que vai ficar os nossos inputs. Vamos separar ele via section e vamos colocar uma classe de caixa input. Vamos criar uma label aqui para inserir esses textinhos aqui. E logo abaixo vai ficar o input. Esse primeiro aqui vai ser texto. Vamos colocar aqui, ó, e-mail. Cassiano, a gente não vai colocar o asterisco aqui? Não, isso aqui vamos fazer dentro do CSS por causa que a gente precisa de uma cor específica aqui, ó. Se você olhar e dar um zoom maior aqui, ele é um roxinho. Então vamos fazer isso aqui dentro do CSS mesmo, que vai ficar mais fácil, ao invés de a gente ter que estar criando spam, colocando label aqui, enfim. Vamos duplicar isso aqui, e aqui embaixo vai ser o senha, e o type vai ser password. Vamos retirar esses outros campos aqui. Nós não vamos lidar com o JavaScript aqui, então vamos fazer somente a parte do front mesmo, por isso que a gente vai deixar somente esse atributo. Ah, mas lembrando também que a gente vai ter aqui um placeholder. O placeholder dentro desse aqui, e-mail. E esse daqui, placeholder, senha. Logo abaixo a gente vai ter o esqueceu sua senha. Então vou colocar aqui ele dentro de um section, vou colocar uma classe de controle salvamento, porque poderia ter esse esqueceu sua senha, se quiser lembrar novamente, então fica tudo dentro de uma seção. E vamos criar aqui um spam com uma classe esqueceu senha, e ele vai ter o texto de esqueceu sua senha. Mais para baixo a gente vai ter os botões, então vamos colocar assim, ó, controle acesso. Vamos criar dois botões aqui, sendo que o primeiro vai ser login. O type dele seria um submit, né? Claro que ele está fora do form, mas enfim, para a parte do front, que é o que a gente quer fazer, vamos manter assim. Logo abaixo a gente vai ter um sem type, porque seria um registrar, mas como a gente vai ter a borda, que começa numa cor e termina em outra, e o texto também, vamos fazer assim, vamos separar ele para um spam, e vamos colocar aqui, ó, registrar. E esse daqui vai ter uma classe de botão registrar, e o spam vamos colocar com a classe botão registrar texto, beleza. Agora a gente vai ter esse separador aqui embaixo, né? Então vamos colocar ele dentro de uma section também, ponto separador. Então vamos colocar um spam aqui, na verdade vai ser 3. Essas duas formas aqui a gente faz via CSS. O do meio, ou faça login social. Agora mais abaixo a gente tem os botões de login social. Então vamos criar aqui uma section que vai ter a classe de controle login social. E aqui dentro o botão tendo uma imagem e um texto, vamos fazer via um A. O href vai ser jogo da velha, a gente vai colocar o texto dele, então login com Google. E a imagem a gente puxa a partir do ponto barra, é mockup e Google, beleza. O CR7 a gente tira, coloca o barra no final e vamos colocar aqui logo Google. Vamos duplicar isso daqui e a gente vai colocar aqui, ó, login com Facebook. E aqui também vai ser Facebook. E daqui logo Facebook. Beleza, então a estrutura a gente já tem. Pessoal, então agora vamos para a estilização. Olhando o que a gente tem aqui na estrutura, a gente pode começar pelo próprio card, né? A gente vai ter que só primeiro centralizar ele no body e no HTML. Então vamos começar com isso. Aqui no HTML no body, a gente vai ter vamos colocar aqui um height de 100 viewport. A gente vai ter que alinhar ele, então vamos colocar via display grid mesmo. Display grid, um place item center. Eita, não é calc, eu sempre erro esse calc. Center, e o background color dele vai ser o var, e a gente tem ele aqui em cima, é color background, isso daqui. A gente vai passar, ele já vai ficar mais centralizadinho e com aquela cor, perfeito. Agora a gente vai puxar o card aqui. Então ele está então ele tá sendo selecionado aqui pela tag main e a classe card, ok. Dentro do card aqui a gente vai ter duas colunas, né? Então vamos começar com isso. Vamos colocando aqui um display grid. A gente vai usar o Grid Template Columns, GTC via o VS Code, ele já vai te trazer.
Grid, rapaz, perdi agora. Não, é o de baixo, aqui. Vamos colocar assim, um FR e um FR, porque a gente tem as duas colunas aqui que são a section esquerda e a section direita, cada uma delas vai ter um FR. Já vai ficar uma do ladinho da outra. Tudo meio louco aqui. Tá uma festa isso aqui por enquanto, né? Porque tá tudo jogado, mas a gente vai ajustando depois. Agora a gente vai ter que definir tamanho, porque esse card aqui, não que a gente vai definir um tamanho fixo, mas vai dizer para ele, ó, não ultrapasse isso daqui, senão começa a ficar muito, muito fora do esquadro do que a gente tem da arte, né? Então vamos dizer que o width dele vai ser 100%, não 100% da tela, só 100% do que a gente definir. E o max width dele, vamos colocar um 900 px, que dele não vaza tanto, não dá overlap. Overlap é quando... Você já deve ter visto em alguns websites, ou quando você baixa no responsivo, assim que um texto passa por cima de uma imagem, ou sai fora do quadrado que ele está. Imagina aqui, ó, esqueceu sua senha, passa aqui para o lado. Então isso aqui seria um overlap. A gente vai ter que colocar ele tá branquinho aqui, né? Então vamos colocar o background color dele como sendo o var color branco. Ok, ele já vai ficar branco e a gente consegue notar aqui, ó, nas beirolas que ele está com outra cor. Vamos dar um espacinho aqui, então vamos colocar assim um column gap, uns 20 px, para ele dar um espaçamentinho aqui, beleza. Ele vai ter também um padding, porque a gente não vai poder deixar sem, né? Então vamos colocar assim um padding de 2 rem em cima e 3 rem dos lados. E o border radius dele, que ele também tem aqui, eu vou dizer que de olho eu chuto que seja uns 30. Eu acho que não é exatamente isso. Eita, é border radius, não border, rapaz. Border radius aqui. Que vem mais ou menos com o que eu já vi na vida. Então, tá certo aí. Tá bem parecido. Agora vamos começar a lidar na parte da direita. Nessa partezinha aqui que é mais fácil do que a gente pegar e fazer todo esse código aqui. Então agora vamos pegar esse main.card, a gente vai buscar a partir do section.direita e além disso a gente vai buscar o background imagem aqui, beleza. Agora o que a gente vai fazer aqui dentro? Vamos colocar assim, ó, um background color como sendo um linear gradient. A gente vai passar do to right, então da esquerda para a direita. A gente vai buscar o cor linear 1 e o traço cor linear. Eu sei, tu já está gritando comigo, dizendo, mas Cassiano, tá faltando var. Eu vi agora. Vamos colocar aqui, ó, var cor linear. E aqui retira também var cor linear. Beleza, ele vai ficar muito esquisitão aqui, né? Vamos definir um tamanho para ele. Vamos colocar assim, ó, height de 100% e o width de 100%. Mas vamos colocar um min width para ele de ser no mínimo 360 px, porque senão ele vai ficar muito esquisito se ele estiver muito pequenininho. Por causa do tamanho da imagem ali também, acho que não ficaria muito legal. A gente vai ter que dar um border radius, né? Ele está um pouco menor, acho que o que a gente tem no card. Então vamos colocar aqui uns 20 px e um position relativo, porque esses elementos aqui a gente vai ter que absolutar, senão a gente não ia conseguir fazer. Agora a gente vai mexer nesse vidro aqui, o glass morfismo que se chama. Então a gente vai ter que buscar aqui o detalhe vidro. Vai ser isso daqui. Opa, foi um a mais. Vamos tirar todo esse conteúdo daqui. E aqui background image, ponto detalhe vidro, beleza. Deixamos essa classe aqui, essa seleção aqui, e a gente vai buscar o detalhe vidro interno que a gente criou aqui. Que este aqui vai ser realmente onde vai ficar a parte do glass morfismo. Por que, Cassiano? Porque essa parte de cima a gente só vai utilizar para posicionamento. Aqui que vai ficar toda a regra específica. Isso daqui eu não chego a escrever toda vez na mão. Geralmente eu vou em um website que gera isso daqui para mim. Então olha só, vem no Google Glass Morfismo, primeiro link que tiver aqui e você ajeita ele conforme você quer. Ele vai até mostrando aqui em cima, né? Então isso aqui fica bem bacana. Mas a gente vai escrever na mão. A gente vai começar aqui com background color, colocando var cor background desfocado. Ok, ele vai ficar com uma corzinha aqui no fundo. Beleza. A gente vai definir que ele vai ter um border radius, vamos colocar 6px mesmo. E a gente vai utilizar um box shadow
A gente vai sair do 0, 4px, 30px, e a gente vai utilizar uma var para cor, que vai ser o cor shadow desfocado aqui. Já vai ficar com uma sombrinha aqui, né? Então se a gente tira, a gente consegue ver que a sombra desaparece e aparece. Aqui que começa realmente a parte do glassmorfismo. Então a gente vai utilizar assim, ó, o backdrop, filter, blur. Vamos colocar aqui um 9px para ver como é que ele fica. Aqui ele já está ficando, que a gente consegue ver esse elementinho aqui do canto, né? Mas agora a gente vai ter que colocar ele no meio da tela, que daí fica mais fácil até para a gente entender como que está funcionando. Vamos colocar aqui um position absolute, um top 0, duplica o resto, bottom 0, left 0, right 0. A gente está dizendo, ó, ocupa todo o espaço que você tem aqui. Então, até se a gente pegasse e botasse aqui um background color red, a gente vai ver, ó, ele está ocupando todo o espaço aqui. Agora a gente tem que pegar esse elemento aqui que tá, esse aqui é um filho desse detalhe vidro, e a gente vai ter que centralizar ele. Então isso aqui a gente consegue fazer com display flex mesmo. Vamos colocar um display flex, um justify content center, um align item center, e ele já vai para o meio da tela, beleza. Só que a gente também vai dizer que isso daqui vai ter só 90%. Vamos colocar aqui um 90% de width, para ele não ficar tão fora. Só que agora a gente vai ter que colocar uma margem alto. Ok, ele vai estar ocupando somente o espaço necessário ali. E agora a gente já consegue ver que ele realmente, ó, ele está dando aquele desfoque. Só que para cross-browsing, pegar todos os browsers que a gente puder, vamos colocar aqui uma outra declaração. É só colocar assim o WebKit backdrop filter. Outra coisa, a gente tem também uma bordinha, né? Então vamos colocar aqui um border, um px solid, um branco mesmo. É o cor borda desfocado aqui. E já vai ficar com aquela bordinha bem suave. E dentro dele tem um padding também, né? Então vou colocar assim, ó, um padding de 15px. Já ficou bem legal. Agora a gente só tem que ajeitar o texto. Então vamos buscar essa seleção aqui mesmo. Rapaz, dupliquei. Vamos excluir isso daqui. E aqui no final a gente vai buscar o span. Beleza. Agora o que a gente vai precisar aqui? Vamos colocar um font weight de 900 para ele ficar o mais grosso possível. A gente tem o 900 aqui? Não. Então o que a gente pode fazer? Pegar e trazer ele aqui, só botar um ponto e vírgula, 900. Tá vendo que ele não trouxe, né? Ele não chegou a modificar, então vamos tentar baixar um pouquinho mais. 900 a gente já viu que não funciona, então vamos tentar trazer um 800. 800 ele já funcionou. Então quer dizer assim, ó, se a gente botar aqui o 900, ele não achou. Então ele vai pegar o mais próximo, 800, vamos deixar 800 aqui. Ok, a gente vai ter que trazer essa cor aqui como um branco, né? Então color branco, e a gente tem um sombreado no texto, por causa que se a gente deixar branco aqui, ó, fica difícil de ler. Então vamos utilizar aqui um text shadow, vamos colocar assim, 005px, é o que eu mais utilizo. Cor, texto, vamos utilizar a mesma cor do texto, que é o mais escurinho, e agora já ficou bem parecido com o que a gente quer ali, hein? Agora a gente só precisa mexer na imagem mesmo, essa imagem de fundo, né? Então vamos selecionar, esse daqui vai ser vidro, fora do vidro interno, vai ser background imagem direto e daí IMG. Background imagem e IMG. Tirar essas declarações. Vamos colocar aqui um position absoluto, porque a gente vai ter que absolutar ele, né? Ele vai ter que iniciar bem embaixo, bota um 0, só que ele está passando para fora, né? Vamos colocar aqui, ó, um max width nele de 80% do que a gente tem ali, que ele já fica mais certinho. Um pouquinho menos, até uns 75 talvez. Aí tá bom. Vamos colocar ele no right para ele ficar bem na minha direita aqui. Eu aponto para cá, para mim realmente é a minha direita aqui. 10px. Ficou legal. Ele dá até aquele detalhezinho ali embaixo, né? Só que se agora você começar a notar, a nossa imagem aqui, ó, essa daqui tá por cima, porque a gente absolutou os dois. E o elemento que está mais abaixo ele acabou ficando. Então vamos tentar. Se a gente deixar aqui, ó, por cima, olha só. Tu consegue ver que ele nem deu mais o blur, né? Então o que a gente faz aqui, ó? No detalhe vidro, vamos puxar um Z-index 1 aqui. E daí esse elemento vai ficar por cima. E agora já dá para ver que
fez o blur. Então, nesse lado aqui, a gente finalizou. Agora vamos para a parte da esquerda. Vamos primeiro fechar tudo isso aqui. Vou fechar e eu volto na sequência. Agora, a gente vai dar uma olhadinha na tela grande. Já está bem bacaninha essa parte da direita, né? Vamos para a parte da esquerda. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, minimizamos aqui também, é a esquerda, a gente pode pegar a classe imagem logo. Então, viemos aqui, vai ser o main card mesmo. Eita, passa para baixo, rapaz, tá vindo um monte de coisa. Fecha aqui as chaves. Então, main card section ponto esquerda ponto imagem logo. Isso aqui, imagem esquerda, imagem logo. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? Ele tem um tamanho, né? Então vamos definir aqui ó, um width de 50px nele, para ele já ficar menorzinho, bem bacana. E vamos colocar um espaçamentinho embaixo dele aqui, um margin bottom 0.5 rem, só para ele correr um pouquinho. Tá bacana. Agora vamos pro título, que na verdade está quase igual, né? A gente vai ter que modificar muita pouca coisa dele. Então viemos aqui, vai ser o H3, eu acho que era título login, esse daqui. Retiramos, vamos definir aqui um font weight dele, deixar o mais grosso possível, já está quase por causa que esse foi o máximo de tamanho que ele chega, se a gente não definir, né? Então a gente não tem definição aqui, a gente vai ter 500, 600 e 800, beleza. Vamos colocar um font size nele, 1.5 rem, vai ficar um pouquinho maior, beleza. E a cor dele a gente vai definir via uma var, que vai ser o cor texto, beleza. Logo abaixo a gente vai ter o subtítulo, então vamos copiar isso aqui, vamos ter que dar um espaçamentinho aqui, bem bonitinho, e esse aqui vai ser o subtítulo, não é subtítulo, vamos pegar daqui que é mais fácil, subtítulo, só que agora é um span, né? Eu estava digitando certo. A gente vai ter o color dele, que vai ser o color texto fraco, aqui, texto fraco. O font size dele não vai ser 1.5, né? Vamos diminuir para um 0.8, muito pouco, 0.9. Tá bom. Ele não vai ter esse font weight, vai ser bem fraquinho. Ele vai ter um margem, por causa que ele tem um espaçamentinho entre esses elementos. Só que não vai funcionar diretão. Por quê? Por causa que não é elemento blocante. Então vamos definir aqui qual que é o melhor dos dois mundos. A gente não quer um elemento totalmente blocante, mas não quer um que a gente perca as possibilidades que a gente tem. Então um inline block resolve isso daqui, olha só, aí. Agora a gente vai mexer nos inputs. Então o que a gente tem aqui? Ó, caixa input. Então a gente pode buscar a partir do form, caixa input. Esse daqui, bem para baixo. Dá um espaçamento, vamos colocar um monte de espaço aqui, eu acho que se eu der Ctrl S ele volta, não adianta. Então esquerda, form, ponto caixa input, beleza. O que a arte pede? Pede que tenha primeiro a label, ela vai ficar em cima do input, mas bem na esquerda, ok. E tem um espaçamento embaixo também. Então vamos começar assim, ó. A gente consegue fazer isso com display flex, né? Só utilizar aqui um flex direction column, já vai ficar um para baixo do outro, beleza. Logo abaixo a gente tem que ter um espaçamento, então eu vou matar dois coelhos porque a gente vai botar o espaçamento embaixo desse aqui e embaixo desse daqui já. Então vou colocar assim, ó, margin bottom, um rem. Perfeito. Agora a gente vai mexer no label aqui. Então bem simplesinho, só copiar aqui, caixa input, label. Primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos pegar o mesmo tamanho de font size desse de cima aqui. Ele tem um espaçamentinho bem pequenininho, vamos colocar aqui um margin bottom 0.2 rem. Tá bom. E o font weight dele, ele não é tão grosso que nem o login, mas não é tão fino igual o resto. Então a gente tem aqui, ó, o 400 que seria o regular. Vamos de 500 aqui para ver. Tá perfeito, né? Se a gente tira, a gente consegue notar que ele fica um pouquinho mais. Se a gente for para os 600, o que vai acontecer? 5.600, calcule. 5.600, 500. 500 está perfeito. Ele não é aquele negrito que tu diz, ó, negrito, mas ele tá diferente. Então, dá aquele a mais que a arte desenhou aqui. Agora nós temos que colocar esse asterisco. Se lembra que eu disse, não vamos colocar direto aqui no HTML, porque senão ia ter que criar uma classe, ia ter que criar span, enfim. Vamos fazer direto pela estilização, que fica mais fácil. Então vamos utilizar aqui um pseudo elemento. Rapaz, puxei tudo para baixo.
chamado after. A gente tem o after e o before. Before antes, after depois. Se a gente colocasse aqui o before, vamos até colocar o before para você ver como é que funciona. Vamos colocar aqui o content, aqui dentro que a gente vai colocar o nosso asterisco, e olha só, ele ficou antes do nosso elemento. Então, se a gente utilizar o after, ele vai ficar logo depois. É exatamente isso que a gente quer. Que esse elemento aqui de asterisco, até poderia estar me perguntando, mas Cassiano, o que significa isso? O asterisco significa um campo requerido. Então, é que nem aquele elementinho assim, o símbolo do disquete para salvar. É a mesma coisa aqui, tem o mesmo significado, o mesmo sentido, né? O color dele, a gente vai ter que trazer via uma var, vai ser o color roxo puro, ele já vai ficar roxinho. Beleza, agora a gente vai mexer no input. Mas tem uma coisa muito específica que é que quando esse input estiver ativo ou quando a gente estiver escrevendo nele, ele precisa ficar com a cor iniciando nesse meio azul aqui e chegando no roxo. Além disso, o elemento aqui que fica... Esse elementinho aqui que fica piscando, isso aqui se chama caret, ele tem que ficar na cor roxa. É como a designer pediu para a gente fazer. Vamos imaginar isso. Então vamos selecionar aqui primeiro o nosso input, vai ser, em vez do label input, beleza. Primeira coisa, qual que vai ser a cor que a gente vai ter aqui dentro? Vamos colocar assim, ó, color var cor texto. Beleza, então se a gente digitar já vai ficar com a cor texto. Quase nem dá para ver, né? Mas a gente vai ter ali com a cor específica. A gente vai ter que deixar esses inputs aqui arredondados. Então como que a gente faz isso? Border radius, vamos puxar aqui um 30px. Beleza. Ele tem uma altura maior do que o nosso normal ali. Vamos colocar assim um height dos 40px. E o nosso texto, olha só, ele tem um espaçamento. O nosso texto está começando direto aqui. Vamos colocar assim um padding left uns 10px. Bacana, perfeito. Se a gente seleciona isso daqui, ele vai ficar com azulado. A gente não vai querer isso daqui. Então vamos tirar aqui com o outline none. Ok, agora a gente seleciona e já fica assim, né? E a gente vai ter que colocar aquela cor ali, né? Aquela borda. É uma coisa muito louca de fazer. Tem 3 ou 4 formas diferentes de você fazer uma cor, igual esse botão aqui, ó. Você pode utilizar uma declaração de CSS que é borda com imagem. É uma coisinha um pouquinho mais nova, dá para utilizar, mas ele não te dá tanta possibilidade. Você pode utilizar um after e um before, fica difícil, vira um código imenso, mas dá para fazer. E outra forma também é utilizar a sombra, porque a sombra ele não funciona somente desse formato aqui que você fica, que ele começa escurinho e vai dissipando. Ele também pode fazer essa sombra que é sólida. Então você poderia deixar uma sombra que é sólida de 2 pixels ali e ele funcionar dessa mesma forma. Só que também fica grande o código e fica difícil de outra pessoa compreender o que está acontecendo ali. Nós vamos utilizar uma parte de background imagem. Então é um formatinho novo que eu descobri para fazer exatamente isso. Eu nunca tinha utilizado ele até o momento. O que a gente faz aqui? A gente começa com um border. Vamos colocar 2px que vai ser a largura dessa borda aqui. Solid e transparent. Beleza, a gente já disse que a borda do nosso elemento aqui, vamos tirar o outline que vai ficar mais fácil, ó, vai ter 2px. E deixando essa borda de 2px transparente, a gente vai inserir uma imagem ali nessa borda. Então como que a gente faz isso? Background image. E a gente vai entrar aqui com linear gradient e 2 cores. Var cor branco. Duplicamos ela. A gente vai duplicar isso daqui agora. Colocamos no final. E aqui a gente vai dizer, aqui que a gente colocaria a nossa cor realmente que começa e que termina. Mas no caso, quando ele não está selecionado, ele é cinza. Então a gente vai colocar aqui um to right. E vai colocar aqui cor, border input desabilitado. Como a gente vai utilizar? No focus. Esse outro, quando a gente vai focar no focus em si, aí a gente utiliza as cores. Então, aqui dentro do background image é isso que a gente precisa. Agora, para essa imagem funcionar do jeito que ela deve, a gente precisa colocar mais 2 declarações. Uma é o background origin border box. Ok. E outra é o background clip, mas com 2 valores aqui. O padding box e o border box. Aí, com essas declarações que seriam como essa imagem vai se portar, como vai ficar o recorte dessa imagem, que é o que está fazendo aqui, aí ele começa a funcionar, olha só.
Aqui nós já temos as nossas duas imagens. Se a gente tirar o outline, ele não fica mais o azul, né? E como eu disse antes, a gente vai utilizar o focus aqui. Então a gente vai pegar aqui o focus e aqui dentro a gente vai deixar somente o que a gente vai modificar, que é o background image. E aqui a gente vai colocar as cores que a gente quer. Então o background linear 1, duplicamos e aqui no final background 2. Eita, agora salvei. E olha só, quando a gente clica, pode ver que ele começa numa cor e termina em outra. Então é um outro formato. Como eu sempre falo no final dos vídeos, esse código não está perfeito. Você tem uma forma, você pensou numa forma de fazer alguma coisa diferente, coloca nos comentários. Estou sempre aberto a isso. Isso daqui é uma coisa que eu falei, tem 3 formas de ser feito diferente para obter o mesmo resultado. Algumas mais simples, outras mais difíceis, algumas com mais código, outras menos. Mas você vai chegar no resultado. E para mim é por isso que eu amo a programação, porque tem tantas formas de fazer a mesma coisa, de chegar no resultado, que é tão interessante descobrir cada uma delas. E se lembra também que eu tinha dito que a gente precisa colocar esse cursor, né, que é o caret, de uma cor diferente. Então eu vou colocar assim, ó, o caret color, a gente vai puxar o var e vamos colocar o cor linear 1 mesmo. Eita, rapaz. Cor linear 1. Salvamos. E agora o nosso cursor, ele já está a corzinha diferente ali. Agora a gente vai vir aqui para baixo, né? Nós temos o esqueceu sua senha. Então o que que é? Vamos minificar isso aqui. Vai ser o controle de salvamento, esqueceu sua senha. Então buscamos essa parte. Vai ser form fora dele, né? O controle de salvamento. Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o espaçamento e tem que jogar esse elemento bem para o fim dele. Então, pode ser. Então, vou utilizar aqui um display flex e um justify content flex end. E ele fica bem no final. E vamos colocar aqui um margem bottom de 1 rem para ele ter um espaçamento embaixo. Beleza. Agora vamos para o texto do esqueceu sua senha, que é um spam esqueceu sua senha. Então, só vim aqui. No final, spam, esqueceu sua senha. Primeira coisa, vamos colocar um font size nele, um 0.9, que é o padrão que a gente já está utilizando. A gente vai ter que ter o cursor pointer. Já fica com a mãozinha, perfeito. O font weight dele, vamos colocar igual aqueles outros de cima ali, um 500. Fica um pouquinho maior. E a gente tem a mesma coisa acontecendo. Começa uma cor, termina em outra, né? Então aqui a gente vai ter que utilizar um background. O linear gradient que a gente está utilizando em quase tudo, to right, ok. A gente vai trazer o var, é o cor linear 1 e pega a vírgula até o final, cor linear 2, ok. Por enquanto ele não vai ficar ainda, vai ficar somente quadrado inteiro. Agora a gente vai fazer a troca, a gente não quer que o quadrado fique, a gente quer que o texto fique com essa cor aqui. Então a gente vai utilizar o WebKit, background clip, text e também o WebKit text fill color, ok? E aqui a gente vai utilizar transparent. Aí nós já temos a nosso texto no formato de linear, né, com uma cor. Agora mais para baixo, o que a gente vai ter aqui? Os botões. Então a gente vai ter o controle acesso. Vamos copiar. Isso daqui vai ser daqui até o final, beleza? Primeiro a gente vai mexer na disposição dos elementos, porque ele tem que ficar um abaixo do outro, né? Então aqui muito simples, um display flex e um flex direction column. Aí, um abaixo do outro. Agora vamos buscar o primeiro botão que a gente tem aqui, que é um type submit. Então eu vou utilizar esse type aqui para fazer a busca dele. Aqui está sem o espaçamento, vamos colocar o espaçamento, controle acesso, é um input, type submit, só que daí tem que fazer com os colchetes aqui, ok. Primeira coisa, a gente tem a cor começando do lado pro outro, então vou copiar isso aqui, ok. A gente vai ter o botão com as bordas, então vou utilizar aqui ó, um border radius 30px. Não está funcionando porque eu peguei o certo, é um botão, não é um input que nem estava ali. Beleza, já ficou o primeiro aqui. Só que tem uma coisa aqui, né? Esses botões, eles têm algumas propriedades, declarações, que vão ser iguais. Então, em vez da gente pegar aqui o type submit, vamos segurar isso aqui e vamos colocar para os dois aqui já. Ok, são dois botões.
o background a gente vai deixar somente para o type submit. Mas esses dois, eles vão ter a mesma altura, vão ter o border radius, eles vão ter um espaçamento embaixo. Então, vamos colocar aqui ó, um margin bottom de 1 rem. Beleza. Vamos retirar aqui o border dos dois. Beleza. O font weight deles, a gente pode aumentar. Vamos para um 500 aqui. Acho que nesse daqui dá para colocar uns 600. Um pouquinho mais grossinho. Aí. E agora sim a gente vai pegar esse daqui e daí nós vamos pegar aqui o button com o type submit. Ok. Damos esse background, vai vir aqui para baixo, aqui a gente retira. E agora somente o nosso primeiro botão, beleza. O color aqui vai ficar com o var color branco no texto, ok. E os nossos dois botões estão sem a mãozinha, então vou colocar um cursor pointer. Por enquanto é isso aí. Para o primeiro botão, certinho. Agora vamos selecionar o segundo. O segundo já é um pouquinho mais complicado. Então aqui ó, é um botão registrar. Então aqui a gente pode buscar pela classe mesmo. Beleza. Aqui a gente vai fazer basicamente umas coisas que a gente tem aqui, ó. Background image, border. Vamos pegar tudo aqui mesmo. Colocamos aqui. Salvamos, ele vai ficar com a corzinha. Ah, claro, só que daí a gente tem que pegar esse segundo aqui, né? Vamos pegar daqui até aqui. A gente coloca aqui no background image e ele vai ficar certinho. Só que a gente também tem um texto ali, né, que é diferente. E a gente tem que buscar o botão registrar texto. Então vamos copiar isso daqui aqui para baixo e aqui no final vai ser o botão registrar e além disso buscar o botão registrar texto. Vai ficar esquisito ali. E agora a gente tem que buscar a mesma coisa que a gente fez nesse texto aqui, né? Bem simples. Então é esse daqui, ó, background linear. A gente vai trazer aqui. E olha só, o nosso botão está exatamente do jeito que a arte desenhou. Logo abaixo, o que a gente tem aqui? Um separador, né? Então vamos buscar isso daqui. Só que agora vai ser controle acesso. Acho que vai ser esquerda, esse daqui a gente pode diminuir, controle acesso também, é o próprio separador, então só colocar separador aqui. Nesse caso aqui a gente criou 3 spans, né? Então a gente vai ter que controlar via eles. Vamos deixar isso aqui por enquanto aqui, colocamos o espaço aqui também e a gente vai buscar os spans, só que a gente vai buscar pelo nth child, o primeiro. E o terceiro, então vou colocar uma vírgula aqui, nth child, 3. A gente vai dizer que ele é um display block. Então já vai começar a quebrar, por enquanto não está aparecendo, né? Vamos colocar aqui um width de 100% e um height de 1px. E um background color nele, vamos colocar vermelho, só para ver o que está acontecendo. Ó, nós temos 2 linhas agora, porque a gente criou a linha por aqui. Tá, mas Cassiano, ele tem que ficar uma linha de um lado e outra linha do outro. Como é que tu vai fazer isso? Vai colocar um inline aqui? Então não vai funcionar, porque daí a gente já não consegue mais definir os tamanhos nele, né? Inline block também não fica muito legal. O que a gente pode fazer aqui, ó? Um display grid, que a gente utilizar colunas aqui também. Então vou utilizar assim, ó, grid template columns, e a gente vai dizer que a coluna do meio, ela vai ocupar 1 FR. Beleza. E as colunas do lado a gente vai colocar 0.5 FR. Vamos ver como é que fica isso. 0.5 também. Então a gente diz, ó, essa bem da esquerda aqui vai ocupar 0.5. O texto no meio vai ocupar 1 rem. E outro lado, 0.5. Testamos de olha só. Não ficou ruim, mas não ficou bom. Por causa que primeiro essas coisas já estão desalinhadas. Como é que a gente pode alinhar isso? Vamos trazer coisa do Flex aqui mesmo, um Align Item Center, alinhamos perfeitamente. Só que aqui não ficou muito legal. Vamos aumentar isso aqui para 0.5, 0.6. Tá melhor. E esse daqui para 1.5. Vamos testar aqui com Text Align Center. Ficou bom. Ficou bem bacana agora, por causa que a gente não tem como dizer um tamanho certo, porque pode ser que entre no responsivo e já não vai ficar muito legal, então a gente vai definir por colunas assim e já ficou bem legal. Vamos colocar aqui também uma margem, um rem 0, que ele dá o espaçamento em cima e embaixo, né? Como tem aqui, na verdade pode ser até um pouquinho menos, vamos colocar um 0.8. Tá bom. E agora a gente vai ter que mexer no texto, então vamos selecionar aqui via nth child mesmo,
tirar esse cima e agora a gente vai buscar o 2. Primeira coisa, o background color não vai ficar esse daqui, né? Então vamos buscar aqui o var cor texto fraco. Esse aqui. Tá, rapaz. Vamos buscar. Aqui embaixo também vai ser essa cor que a gente vai deixar dentro do nosso texto. Tá ficando em background, não, é no color. Vamos colocar o font size dele com o tamanho normal que a gente já tem nos outros textos, que é o 0.9. Beleza, agora vamos para a parte aqui dos botões sociais, né? Fechamos o separator, controle login social. Buscamos isso daqui. Não vai mais ser separator, vai ser controle login social. Retiramos as declarações. Muito simples. O que a gente está fazendo demais aqui. Um display flex e um flex direction column. Já vai cair um para baixo do outro. Perfeito. Agora a gente vai ter que buscar o que é um aqui. Então selecionamos esse daqui. Login social. Primeira coisa, o que ele vai ter? Ele vai ter um border, um px solid, vai ser uma var de um texto cor fraco. Perfeito. A gente vai ter que alinhar esse conteúdo que tem aqui dentro, né? Isso aqui também pode ser pelo display flex, um justify content center e um align items center. E aí tudo fica centralizado. Perfeito. A imagem está meio grande, né? Vamos pegar e vamos deixar essa imagem aqui menor. Ele está dentro do A? Está dentro do A. Então viemos aqui, IMG. Vamos colocar um width 18px. Perfeito. E um margin right de um 0.5 rem para ele dar um espaçamento aqui entre a imagem e o texto. Agora voltamos aqui no botão. Primeira coisa, tem um espaçamento, né? Vamos colocar aqui um margin bottom de um rem nele, já ficou com espaçamento, beleza. Vamos colocar um padding aqui, um 0.8 rem e um rem mais ou menos. Na verdade, dos lados não vai precisar, a gente só precisa deixar em cima e embaixo. Ok, a gente vai ter o border radius, que é esse daqui, 30px, perfeito. Esse elemento de dentro do texto, né, ele não vai ter o text decoration, então vamos tirar. Text decoration, none, beleza. A gente pode pegar e definir o font size aqui mesmo, um 0.9. Tá bom. E um font weight 600. Fica mais difícil. Vamos diminuir aqui um pouquinho, acho que um 0.8. Aí ficou bem legal. E o color dele, vamos definir aqui um var color cor texto. Beleza. Então, a parte do layout, isso sem a gente pensar no responsivo, tá feito. Vamos dar uma olhadinha na tela grande. 100%, se a gente for digitando aqui, funciona. A gente tem os botões, tá tudo funcional. Agora vamos dar uma olhadinha no responsivo, como é que fica isso aqui. Se a gente vai... aqui ele já começa a ficar muito louco. Se a gente diminuir uma tela de celular, ele já não tem como funcionar, né? Teria que dar zoom. Então vamos mexer nisso daqui. A primeira coisa é, vamos identificar onde é que ele começa a ficar ruim. Então, pode ser a partir do... Aqui ainda tá legal. Um 800, né? Então vamos criar aqui os mídias. A partir do 800 media and max width 800px. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar o card e deixar em uma coluna só. Main.card, e a gente vai pegar o grid template columns, em vez de ser 2 RF, um RF e um RF, que são dois, né? A gente vai deixar somente um. Então vamos colocar aqui um FR, não FR. Ele vai ficar um abaixo do outro. Ok. Teria algo que a gente poderia fazer aqui para deixar essa parte do background da direita por cima. Como que a gente poderia fazer isso? A gente colocaria aqui um display flex, vamos tirar isso aqui por enquanto, e um flex direction column reverse. Olha o que aconteceu, ia ficar por cima. Mas dependendo do tamanho, isso aqui ele não está fazendo porque não tem tamanho. Vamos ajeitar primeiro. A gente vai pegar aqui, cadê o background image? Na verdade, esse daqui, ó. E vamos colocar aqui nele um height
de 150 px e um margem bottom de 2M. Ele vai dar um espaçamento ali, beleza. Claro que a imagem aqui ficou meio esquisita, né? Vamos mexer nisso agora. Então pegamos esse daqui, só que vai ser o IMG. E a gente vai dizer que, sabendo que o máximo que a gente vai ter aqui no background 150, a imagem a gente pode dizer que ele vai ter no máximo 130. E olha, ele ficou legal. Entretanto, se a gente tiver numa telinha, vamos dizer assim, ó, de celular aqui, 130, olha só, não vai dar para ver totalmente. Se for menor, a pessoa não vai conseguir ver o botão de login. Isso aqui não pode não ser uma boa coisa. Então, por isso que a gente não vai utilizar isso aqui. A gente vai deixar direto o 1FR. Então, agora, com o background que é da direita ficando embaixo, a gente tem a visão total da tela aqui, né? A pessoa consegue olhar aqui e ver já o botão de login. Então, vai digitar o e-mail, vai digitar a senha e clica o registro e pode fazer o login social também. Agora vamos descer mais um pouquinho. A gente estava em 320, né? Então, se a gente descer por aqui, primeiro vamos tirar esse padding que a gente tem no card aqui. A partir do 480, eu acho que pode ser. Vamos selecionar aqui. No main card, vamos pegar o padding e vamos colocar 2 rem e 1 rem. Ele já vai ficar mais juntinho, então pode descer um pouco mais. Ok. E agora, no HTML, no body, a gente pega a altura e vamos colocar um 7 nele. Não vamos colocar nenhuma altura específica. Que se tivesse mais conteúdo, ele conseguiria entrar em cima e embaixo. E com isso a gente conseguiu completar o nosso layout da página de login. Mais um projetinho muito bacana. Eu gosto de fazer esse tipo de layout aqui. Então, para mim também é bem legal fazer isso aqui junto com vocês. Eu espero que você tenha absorvido qualquer coisa que eu tenho passado aqui. E segue aquele padrão. Curte o vídeo, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @programadorcs.